ofertas de livros nas quartas e nos sábados, que ajudam na manutenção dessa casa. Também recebemos doações extras, podem ser feitas de forma esporádica, caso você se sinta compelido, caso você tenha vontade de ajudar a casa, e você também pode se tornar um sócio contribuinte efetivo. Caso tenha interesse, você pode pedir mais informações ali na recepção ou pode também entrar em contato pelas redes sociais. Nossas atividades ocorrem nas quartas, nos sábados, nas quartas da evangelioterapia, no sábado palestra pública, no domingo irradiação, na segunda temos estudo online no André Luiz, e nos sábados também, além da palestra pública, temos os estudos. Caso você queira participar, você pode ir ali também na recepção, entrar em contato pelas redes sociais para conseguir mais informações. As inscrições estão abertas. Mais uma vez, gostaria de reiterar o agradecimento pela campanha Alimentando com Esperança. Agradecer pelas doações que destinaram para as famílias, foram destinadas para as famílias que são assistidas aqui pelos Cristianos de Mancheiro. Nós agradecemos imensamente a todos vocês que doaram. Lembrete para as pessoas que estão em tratamento, passar na recepção para confirmar o passe do dia. Outra coisa sobre o atendimento fraterno. Uma conversa franca que você que está precisando desabafar, falar com alguém, pode fazer aqui no Cheio a você. Ao chegar na recepção, pede para o recepcionista agendar. Quando estiver acontecendo, começando aqui a palestra, você será chamado pelo recepcionista e então será direcionado para o atendimento fraterno. Você faz o agendamento na recepção e quando chegar o momento, ele chamará você aqui. Agora, eu vou ler um trecho do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, e após eu fazer a prece inicial. Em princípio 33. Não se queixe do mundo. O mundo não é mau. Os homens aqui ainda não conseguiram ser bons. Mas da lama imunda nasce a pureza dos espíritos. E também daquilo que nos parece mal e impuro pode surgir a luz mais sublime. Repare que a luz não se suja, mesmo quando é refletida pelo pântano. Procure ter apenas pensamentos bons, porque eles não serão maculados, nem mesmo quando refletidos em ambientes menos puros. Agora, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedir para Jesus, espiritualidade amiga, que esteja conosco durante essa palestra, que esteja conosco no diário, instruindo e que nos auxilie em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A palestra de hoje será feita pelo nosso irmão São Francisco com o tema Mansidão e Pacificação. Obrigado, Senhor, em essa coisa maravilhosa, mais uma vez aqui, né? Vocês veem que a questão do Evangelho, quando vem para a gente fazer, tem que ser feito. Semana passada nós estávamos falando sobre o capítulo 8, que foi o que puro de coração. E hoje nós vamos estar falando sobre mansidão e pacificação. Duas situações tão difíceis nos tempos atuais e principalmente dentro de nós. A questão de ser brando e pacífico. Como é que eu vou conseguir ser brando e pacífico dentro de um movimento que requer tantas situações adversas para o nosso íntimo? Vivemos em um mundo marcado por conflitos na família, no trabalho, nas redes sociais e até dentro de nós mesmos. Veja o quanto isso é perturbador para nós. Quando Jesus vem e nos chama para ser brando e pacífico na sua bem-aventurança, no capítulo 9, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz as diversas formas
que ele nos ensinou e que até hoje a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Dentro desse propósito, vem uma pergunta muito essencial: como alcançar a verdadeira paz? Como vamos alcançar a verdadeira paz onde não somos ainda nem branco, né? E nem pacífico? Vejamos, Jesus nos reporta a uma bem-aventurança que traz com que a gente tenha uma presunção aqui na terra, ou seja, uma caminhada para essa jornada dentro de nós. Como é que eu quero que o meu ambiente seja pacífico se dentro de mim eu não estou? Como eu quero que meu irmão seja manso ou brando se dentro de mim eu ainda não sou? A mansidão e a pacificação são sinais de fraqueza? Ou seja, não. Ela é de força interior. Quando a gente olha para uma pessoa e vê que aquela pessoa consegue transmitir para a gente mansedumem, paz, tranquilidade, uma energia envolve ela, e a gente fica até meio assim achando que aquilo ali é uma forma que daquela pessoa ser fraca, e não. Por quê? Porque quando eu consigo ter essas duas situações dentro de mim, isso quer dizer que eu tenho um equilíbrio. E esse equilíbrio nos retrata uma questão, que é a evolução espiritual. Aí a gente faz a pergunta: mas realmente, o que é ser manso? O que é ser brando? A gente vai começar por aí. A mansidão é frequentemente confundida com passividade. E não é isso. Mas tem um mais assim enorme. Aí a gente vai refletir. Quando a gente coloca que uma pessoa ela é branda, ela não quer dizer que ela está totalmente passiva, está somente levando algo de mal nela e ela fica lá caladinha. Não. Aquilo ali quer dizer, gente, praticamente, reconheçam isso nas pessoas. Eu demoro muito, às vezes demoro muito a conhecer, estou querendo conhecer mais. Quer dizer que aquela pessoa ali está me mostrando que tem algo diferente de fazer numa hora que não seja boa. Ela está tranquila, ela está pensando, ela não está revidando, ela não está agindo com impulsividade. Então, isso quer dizer a questão da mansidão dentro de nós. Não é uma passividade estática. Eu fico ali parado e vou ficar lá sem fazer nada. Não. A bem-aventurança do capítulo 9 traz a gente fazer essa reflexão. Porque todo o capítulo 9, ele traz isso. Ele faz com que a gente reflita que ficar parado não quer dizer que é ser manso nem brando. Você ficar parado às vezes é até ruim. Porque imagine, lembra de uma figura que já na história, que é Gandhi. Gandhi fez o quê? Praticamente venceu todas as guerras com pessoas íntimas, com mansidão, sendo branco. Ele venceu todas as guerras. Tem até uma história que quando ele estava junto com um amigo que ia para uma palestra que ele ia dar, um amigo dele disse assim, ele pegou uma arma e botou de lado, aí ele olhou para ele e disse: você vai passar a arma para onde? Não, as pessoas estão muito bravas, a gente tem que se proteger. Como é que eu vou falar de paz eu colocando uma arma no meu, você leva uma arma dessa? Não, pode guardar, nem se preocupe. O que tiver
como é difícil a gente fazer. Porque na primeira situação a gente quer o quê? Se defender. E de forma o quê? Violenta. Aí a gente já vê o quanto nós ainda precisamos evoluir. E quando a gente consegue ter esse equilíbrio, a gente tem umas frasezinhas assim bem específicas que o Evangelho traz. A mansidão traz o seguinte, traz domínio de si mesmo. Nós temos domínio de si. Eu mesmo ainda estou trabalhando para isso. Calma diante das provações. Ou seja, nós passamos a nossa vida, o dia, o tempo todo, com provações na nossa vida. É ou não é? A gente lida ainda num mundo ainda que é um mundo ainda frequentemente muito violento. Ainda é um mundo de pessoas, nós, que precisamos revidar. E na maioria das vezes a gente diz assim, eu estou certo. Não, eu vou ficar por baixo, ainda diz isso, eu não vou ficar por baixo, ainda tem essa situação. Não, eu tenho que revidar, porque eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim. E não é isso. Aí é que ele vem e coloca assim, e responder com serenidade, mesmo diante de agressões. Quando é que a gente responde com serenidade quando a gente é agredido? Isso são reflexões que a gente tem no nosso dia a dia, que na maioria das vezes, se a gente agir dessa forma, a gente vai ter uma característica primordial do meu espírito, que vai estar sentindo evoluído, e vai ter até um sentimento melhor. Porque quando a gente faz isso, enche em nós uma energia tão boa que ela é curativa. Quando as energias não são boas, ela faz intensificar algo que ainda está ali latente. Mas quando as energias são transformadas em energias boas na gente, ela cura. Imagina a gente que tem aquele rancor, Rancor o tempo todo, aquele rancoroso. E quando começamos a ter essa mansidão, a gente começa a curar nós mesmos. E Jesus traz isso nesse capítulo, porque os grandes mártires que nós temos como conhecimentos, que conseguiram ter essa pacificação e essa mansidão, eles conseguiram nos mostrar de forma coerente que não precisamos ser violentos. E o Evangelho, e lá no Evangelho, diz que o verdadeiro manso não revida o mal com o mal. Não revida o mal com o mal. Porque quando nós sofremos um ataque e que, vamos dizer, que seja uma questão mal para nós, tanto a pessoa quanto nós estamos envolvidos num processo tão deletério que muitas vezes, muitas pessoas, ou até mesmo a gente vê aí, a questão que a gente tem na própria mente, a gente começa a nos envolver de forma tão ruim, que do nada a gente começa a adoecer. A gente começa a ficar irritado dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso trabalho. E a gente às vezes pergunta, meu Deus, eu estava tão bem ontem, e o que foi que aconteceu que agora eu estou desse jeito? É o nosso processo evolutivo que nos coloca a fazer esse pensamento de ida e volta, de autoavaliação. Por isso que ele diz, quem é manso não revida mal com mal. Kardec, no Livro dos Espíritos, ensina uma questão muito forte, que diz: o homem progride ao dominar suas más inclinações. Aí é que a gente vem a questão: quais são as minhas más inclinações? O que é que me faz com que eu seja tão reativo com as pessoas, como na hora de ser manso eu tenho uma reatividade?
eu respondo, eu sou agressivo, eu fico logo nervoso, com raiva, rancoroso. Quais são? Porque ele coloca aqui assim. Isso aqui, aí foi que vem aquela chavezinha, né? Peraí. Mais inclinações? As minhas mais inclinações, só que foi o outro que fez algo ruim comigo. Foi o outro que fez uma perturbação, falou mal de mim, fez uma calúnia. Foi o outro. Mas por que Kardec é assim? Pense nas suas más inclinações para poder você agir com mansidão. Porque a partir do momento que eu identifico as inclinações ruins dentro de mim, eu, além de estar me ajudando, eu vou estar ajudando também o meu irmão, que está sendo mal comigo. Porque, no mínimo, eu não vou estar, lembra da questão anterior, revidando. No mínimo. No mínimo, eu não vou estar revidando. E esse capítulo 9, em primeiro momento, quando a gente fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, a gente às vezes a gente imagina só aquelas grandes personalidades, né? Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Jesus, só esses espíritos que a gente já conhece dessa maneira. Mas se Jesus veio para nos ensinar, é porque temos essa possibilidade e vamos chegar nessa situação de ser brandos e pacíficos. E isso que é o consolador quando a gente começa a estudar, começa a ver a questão da leitura em relação ao Evangelho, é isso. Porque eu posso dar passos que vai fazer com que eu tenha essa bem-aventurança dentro de mim. Dentro de mim. E por isso que ela fica tão forte cada vez mais, quando a gente fala, né? Porque o capítulo 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração. E esse aqui já diz: os mansos e pacíficos, ou seja, uma sequência. Uma sequência, ou seja, processo evolutivo, que tanto a doutrina espírita nos coloca. Lembre-se, nós estamos em processo evolutivo. Nós não somos estáticos. Então, se eu estou num processo evolutivo, então quer dizer que eu posso resolver o quê? As más inclinações que eu tenho. Aí, ele fecha assim a questão da pergunta, Kardec, dizendo assim: e também a mansidão é sinal de superação do orgulho e da agressividade. Mais uma vez, a gente bate no que? Orgulho. As chagas assim que temos dentro de nós. Orgulho, vamos ficar com isso. Não vou nem colocar o egocentrismo, vamos ficar com orgulho. Quantos momentos, quantas as vezes temos dentro de nós um processo íntimo que é ruim, mas a gente nunca coloca como orgulho. Não sou orgulhoso não. Ir lá, ficando o tempo todo naquela mesma situação, batendo e não resolvendo. Principalmente em um ambiente que somos muito assim, afetivos, no caso, que faz que agimos muito com orgulho, é dentro da família. Aqui o processo de falar na família, porque é onde a gente tem que se resolver. Porque não tem como. Eu não resolvo dentro da minha família e vou para fora. Mas a gente fala muito isso, né? Como o povo de fora sou tão bom, sou tão tranquilo, a gente não consegue, eu consigo conversar, eu consigo desculpar, eu consigo ter uma sociabilidade melhor. Mas por quê? Dentro da família é onde nós vemos com um maior reajuste. Os laços são mais íntimos. E essa questão de laços mais íntimos faz com que, às vezes, na maioria das vezes, a gente pense que podemos fazer as coisas. Ter orgulho, ficar com raiva, agredir o pessoal que está ali dentro daquela família. Ele é meu irmão, ela é minha mãe, ela é minha tia. Eu posso falar dessa forma, porque eles vão ter que aguentar. Não. Aí é que a gente tem que rever esse processo. E é bastante complexo, porque quando a gente resolve dentro da família, lá fora, aí é que fica fácil. Quando a gente faz esse processo fora
fora e não fazemos dentro da família, é porque estamos ainda dentro de nós sendo inocentes. Inocentes numa caminhada que espiritualmente eu tenho que se resolver. Aí tem uma palavrinha que eles usam muito lá dentro do Evangelho, que é a cólera. Todo mundo já ouviu falar essa palavra, cólera? Que é raiva, né? Quantas e quantas vezes temos nos envolvido com esse processo? E o capítulo 9 ele trata muito sobre isso. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E nesse processo de ser provado o tempo todo, muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, a gente se questiona, meu Deus, de novo estou passando por isso. De novo estou sentindo essa coisa do irmão. Mas por quê? Porque não resolvemos. E ele coloca assim: quando nós, na maioria das vezes, estamos com raiva, olha o que acontece. Há uma desorganização nas emoções. Nós não associa, né? A gente está todo desorganizado nas nossas emoções, mas a gente está com o quê? A gente não associa que na maioria das vezes a gente pode estar com raiva, a gente está com orgulho ferido. Aí também prejudica a saúde. Prejudica a saúde. Isso a gente tem que bater na tecla. É o tempo todo, é uma coisa simples. Rapaz, eu não melhoro, o tempo todo dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Quais as emoções que temos que ainda não foi resolvida? Qual das emoções que você tem, ou eu tenho no caso, né, que ainda não foi resolvida? Aí ele diz também: rompe relações. Quando estamos com raiva, rompemos relações. Quantas relações a gente... Agora imaginem, né? Na mente aqui vários. Aí eu vi, meu Deus, que besteira. Quantas relações como amigos, familiares são rompidas porque temos um impulso de raiva naquela hora, cólera, e a gente rompe a relação simplesmente por não termos essa mansidão que Jesus nos coloca para com todos que estão ao nosso redor. Porque essa família universal que nós somos faz com que a gente traga no nosso íntimo esse pensamento de estar sempre olhando para um. Porque imagina, porque temos essas distonias com cada pessoa? Porque são diferentes. Aí aqui eu tenho, aqui na sala, aqui, né, gente, que vocês estão assistindo aí, olha para o lado de vocês, mas aqui na sala que está comigo tem várias pessoas. Aí eu tenho o meu amigo Enzo é dessa forma. Aí tem a Tamiri, já é dessa forma. Então a Tamiri vai me transparecer uma emoção, o Enzo já é outra. Aí imagina no trabalho, eu chego perto daquela pessoa, me dá uma raiva. Aí já chega outra, quando eu ouço a voz de alguém, não aguento ouvir a voz. Ou seja, é a pessoa? Não, é você. Que não resolveu o quê? Que está com as emoções desorganizadas. E isso faz com que a gente não consiga progredir. E aí, sim. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Cada vez que nós estamos com esse processo de raiva dentro de nós, que não é nem mansidão nem pacificação, a gente se afasta. Isso tem no Evangelho. A gente se afasta da paz espiritual. Aí vem aquela vozinha na nossa mente, sempre nos acusando, lá no nosso íntimo, no nosso espírito gritando: porque eu não estou inquieto? Porque eu me afastei por conta da desorganização dessas emoções todas que nós estamos. E a mansidão, enquanto somos mansos e pacíficos, é porque estamos organizados. Isso quer dizer que o nosso espírito começou a evoluir cada vez mais, está entendendo que tudo ao nosso redor faz parte e que precisamos estar com essa atenção. Veja como Jesus traz, né, nesse Evangelho. Aí ele já coloca praticamente no finalzinho de um dos itens assim: a raiva é muitas vezes fruto do orgulho ferido. Orgulho
orgulho ferido, eu acho que no meu caso é quase todos. Quem se irrita facilmente ainda precisa trabalhar, olha a palavra, trabalhar sua evolução. Porque, gente, a gente não está parado, a gente tem que realmente estar no processo. Aí eu vou deixar umas perguntinhas para vocês. Quantas vezes reagimos sem pensar? Quantas palavras ditas no impulso causam arrependimento depois? Não é? Na maioria das vezes, sempre a gente se arrepende. Queira ou que não, a gente se arrepende, gente. Quando a gente faz esses atos, a gente vai chegar lá, a gente se arrepende. Porque essas palavras, quando são ditas num momento de cólera, num momento de raiva, ela vai levando a gente uma energia que não é boa. Então essa energia passa por todo o nosso corpo. E quando a espiritualidade traz para a gente que nós somos esse ser que estamos em conexão com tudo isso aqui, então como é que a gente não vai sentir? Da mesma forma o outro que faz para a gente. Aí eu trago a questão, então como é que a gente vai ter um antídoto para isso? Mais uma vez, capítulo 9. A mansidão está lá, praticamente no último item. A mansidão é o antídoto para a cólera. A mansidão é o antídoto para a cólera. Jesus, na sua bem-aventurança, também traz que a gente da mansidão, mas a paz, a pacificação, você ser pacífico. Ele diz assim: para que você seja pacífico, os itens traz algumas situações. Promover reconciliação. A gente sai do momento de tormento, que é a raiva, a cólera, mas a gente vai agora para a situação. Saímos, a gente sabe que o antídoto é a mansidão. A gente agora vai percorrendo para a paz. E quando é que eu vou ter paz? Quando eu consigo promover reconciliação, não somente comigo não, é reconciliação com o próximo, mas primeiramente você tem que se promover essa reconciliação com você mesmo. Quantas vezes no dia a gente tem que fazer isso? Muitas vezes. Levar equilíbrio onde há discórdia e não está ajudando. Olha que chega um colega pra gente, então fulano falou de mim, tá assim, o que eu falo? Não, vá lá, brigue com ela também, não. Vamos levar equilíbrio. O que você está, o que você fez para desse jeito? Como é que a gente pode resolver dessa maneira? São coisas tão específicas que a gente não raciocina nesse linear, e a gente entra cada vez mais num buraco de como é que eu vou sair daquilo. Ou seja, a gente tem que ser instrumento de união e não desunião. Ou seja, a gente tem que estar ali para unir, porque nós no caso, né, somos uma sociedade, somos todos pertencentes desse planeta, vamos dizer aqui. E fora desse planeta ainda tem esse universo, e assim sucessivamente. Ou seja, estamos todos conectados. Aí, se não promovemos a união, olha o que acontece, olha o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê tantas guerras, tantas situações desastrosas. Temos que raciocinar para isso. Quando a gente vê essas situações acontecendo, pelo menos no mínimo colocar um pensamento positivo. Meu Deus, que essas pessoas que estão na frente possam abrandar esses corações, para poder não estar fazendo que outros sofram cada vez mais. Uma das coisas que ele coloca é escutar antes de julgar e compreender antes de criticar. Quantas vezes a gente escuta de julgar, a gente primeiro julga, mas não escuta. E quantas vezes a gente compreende antes de criticar? Não, vamos compreender primeiro. E por último, essa é uma das situações que eu tenho que trabalhar muito. Eu aqui falo para vocês, e fazendo esse evangelho me perpetuou muito, que é
perdoar antes de agir. Mas ele não diz que ela perdoar o próximo. Não, perdoe primeiro. Se perdoe primeiro. Mesmo que aconteça qualquer coisa com o próximo, se perdoe. Meu Deus, eu me perdoo. Porque quando a gente fala essa palavra, eu me perdoo, a energia que do próprio universo que Deus nos coloca, que é a energia de amor, vai nos envolver para que a gente tenha a força e perdoar a pessoa que tem que ser perdoada ou as pessoas. Veja como é que é um processo assim contínuo. Mas deve ser no dia a dia. Como é que podemos fazer isso? Aí eu escrevi algumas práticas aqui para a gente começar a fazer essa associação. Evitar a discussão desnecessária, falar com respeito mesmo em desacordo, não é? A gente às vezes está desacordo, a gente sabe que está errado, mas mesmo assim permanece debatendo, e silêncio, Chico diz, né? Mesmo tendo certo, mas fica em silêncio. Que o outro vai entender também. No trabalho, ter paciência com os colegas. Controlar impulsos. Eita, isso aí é muito difícil, não é? Estou vendo aqui, não está olhando. Nas redes sociais, uma coisa muito preocupante. Vou dizer aqui, redes sociais é uma coisa muito preocupante. Redes sociais, a gente não tem como desvincular, porque temos WhatsApp, temos grupo de família, temos grupo de tudo. E esses grupos fazem com que a gente perca algumas situações nossas. Mas a gente tem que pensar que naquele grupo tem um monte de pessoas que têm dificuldade. Ainda tem espíritos que estão evoluindo também. Tem pessoas que estão precisando também de ajuda. E a gente tem que evitar responder com agressividade, praticar o silêncio quando necessário. Ou seja, na vida, entender que cada pessoa enfrenta suas próprias lutas. Ser manso e pacífico é entender que cada um enfrenta suas próprias lutas. Veja, né? Como é muito assim, é simples, mas a profundidade disso faz com que eu olhe para cada um de vocês e olhe para mim de uma forma amorosa, que Jesus tanto nos quer que a gente faça isso. A mansidão transforma o ambiente. Quantas pessoas a gente não conhece que é manso, que transforma quando chega e já transforma? Meu Deus, eu tenho no meu trabalho lá do colégio, tem uma professora que quando ela chega, ela vai chegando com a fala bem baixinho. Eu fico pensando, será que ela dá aula? Consegue dar aula? Fala baixinho desse jeito? Consegue, tranquilamente, é maravilhoso. Professor, eu quero aprender isso com a senhora. Mas vendo um exemplo muito específico que a gente tem no Evangelho e também que Jesus nos traz, que foi Jesus se deparou com aquela multidão que queria apedrejar, no caso, né? Aquela mulher adulta. Jesus começou a evitar com todo mundo? Jesus começou a se reagir com todo mundo? Não. Ele lá estava bem tranquilo e só fez um questionamento. Quem tiver a primeira pedra, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E voltou em silêncio, lá permaneceu. Ou seja, a energia da mansidão e a energia da pacificação perpetuou aquela multidão. E isso que nós temos que estar praticando constantemente. Ser brando e pacífico é uma constante na nossa vida de autoconhecimento. Ser vigilante, principalmente nos pensamentos. Praticar o perdão. Oração. Oração, quando a gente fala oração, é aquela conversa íntima que nós temos
com Deus, é aquela conversa íntima que temos com o nosso espírito, com Jesus, com as espiritualidades benéficas que estão ao nosso redor, com o nosso mentor. Isso que faz com que a gente consiga ter esse processo de reflexão para ser manso e pacífico. Agora prestem atenção. Ser brando e pacífico tem sinais evolutivos, espiritual, claro que sim. Ser equilibrado, aí eu chamo para um convite para vocês, que não sou eu, é Jesus. Jesus convida a uma transformação interior. Olha aí, o convite não sou eu não, viu? É Jesus que está convidando vocês. Um convite interior, ser menos reativo, mais compreensão, menos orgulho, mais amor. E tudo isso numa perspectiva que eu posso fazer. Você pode fazer. Todos nós podemos fazer isso. Não é somente uma pessoa ou outra, não. É todos nós podemos fazer. É isso aqui que Jesus me pede. Ser brando não é ser fraco. Ser brando não é ser fraco. Já tirei isso da sua mente, da mente de vocês. Eu já tirei. Eu ser brando não é porque eu sou fraco. Ser pacífico não é se omitir. Ou seja, eu estou sendo pacífico, eu não estou omitindo. Eu quero que todos estejam bem. É ter coragem de escolher a paz, mesmo quando o mundo escolhe o conflito. Eita, isso aí agora nos pegou, né? É ser corajoso. Ou seja, vamos ser mais corajosos na questão de querer a paz, primeiramente dentro de nós, para que ao nosso redor seja uma perpétua envolvimento do nosso ser, ou seja, da nossa energia. A coragem faz isso, a vontade também. E para a gente finalizar, vou deixar aqui um trecho de Francisco de Assis que diz assim: Senhor, ensina-nos a transformar a agressividade em serenidade, a intolerância em compreensão e a inquietação em paz, que possamos ser instrumento de tua paz. Muito obrigado. Agradecemos nossa evangélica por essas 24 vezes. Agora vamos nos dirigir às orações. Fazer a prece de encerramento para poder irmos para a paz. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, te agradecemos por estas palavras, que possamos internalizá-las, refletir, que possamos pôr em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, nos melhorando pouco a pouco. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nos acompanhe em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sim. Graças a Deus. Agora nós vamos direcionar para o passe.